Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bom estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo para adorar o nome do Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas, por isso nós estamos alegres, não é? O cristão ele é feliz, mesmo em meio às diversidades, ele é feliz porque tem Cristo no coração. Então vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Um texto bem conhecido, mas que nos traz aí muitas coisas para a gente refletir sobre a nossa vida, né? Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Glória a Deus. Pode procurar, encontre aí. Traga, ande com a sua Bíblia, né, de papel, porque nós temos, você tem, é lógico, a sua Bíblia no celular, que às vezes você está no ônibus, você está em algum lugar, precisa acessar rápido, isso é muito bom. Mas para a igreja, para você estudar em casa, para você meditar, tem essa Bíblia de papel na mão, porque o celular, ele sempre vai levar você para um outro lugar, ele sempre vai distrair você, né? E quando você for ler a palavra do Senhor, você está no quarto, deixa o celular lá na varanda, escondido lá no fundo do armário, porque senão ele também vai roubar a sua atenção, né? A gente às vezes deixa do lado ali, qualquer sinalzinho você já dispersa e foge daquilo que o Senhor quer trazer para você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Glória a Deus. Nessa passagem conhecida em que o Senhor Jesus em direção ali a Jerusalém, e ele com uma multidão ele encontra, né? Eles passam por esse homem que estava ali à beira do caminho, cego, pedindo esmolas, e ele começa a gritar, clamando pela misericórdia do Senhor Jesus, e num ato ali de fé, e como tantos milagres que o Senhor Jesus operou, Jesus para e atende ao clamor daquele homem, e a palavra diz que ele levantou, que ele saltou, ele foi até Jesus, Jesus o curou e principalmente Jesus o salvou. E a palavra diz que depois ele saiu caminhando com Jesus e seguia Jesus por onde ele ia. Amém? Então esse é o texto que nós lemos aqui. E é interessante que não tem como, né? É assim, se a palavra diz que nós somos representantes de Jesus. Eu estava conversando até com o Mário na terça-feira, e ele comentou isso, falou assim para mim, né? É interessante que a palavra diz que nós faríamos coisas maiores do que Jesus. Eu falei: exatamente, Mário. Agora isso não acontece porque a gente não tem fé, né? Falta fé para nós, né? Então é interessante que por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Quando Jesus parava, então coisas extraordinárias aconteciam. Então nós temos que ser, né, testemunhas do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa fé, que por onde a gente passar, a quem a gente falar da palavra, a quem a gente orar, ele vai ser curado, ele vai ser transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus, né? Então vamos lá. A
dar uma passada aqui pelos versículos que nós lemos. A palavra diz que, no versículo 46, que Jesus ali estava saindo de Jericó, né, em sentido ali a Jerusalém. No meio do caminho ele encontrou um homem, esse homem chamado Bartimeu. A palavra diz que ele era cego, né, e estava sentado ali, como de costume, todos os dias, pedindo uma esmola. Veja que o versículo ele vai mencionar dois problemas que esse homem tinha, né? E ele vivia numa situação complicada, porque a gente sabe que antigamente, né, no tempo, é lógico, a situação das pessoas hoje na rua são terríveis, né? Mas naquela época era pior ainda, porque eles eram totalmente esquecidos. Totalmente, aqui ainda aparece alguém e ajuda, mas naquela época não, ninguém ajudava. Então eles viviam naquela situação até que eles morressem, né? Porque ninguém se importava com aqueles homens, né? Então, quando eu vejo a palavra de Deus dizer assim que um homem era mendigo, cego, ou algumas tradições pobre, nu, né? É interessante que eu e você, nós estamos aqui nessa manhã e graças a Deus que nós não estamos na condição desse homem aqui. Porque o Senhor nos alcançou, Ele teve misericórdia. Porque nós poderíamos estar na mesma situação que alguns moradores de rua que a gente vê. Então nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Agora, toda a palavra do Senhor, ela traz uma meditação para nós. Não é por acaso que esses detalhes da palavra está inserida aqui na Bíblia. Porque o Senhor sempre quer nos ensinar algo, o Senhor sempre quer esclarecer algo sobre a nossa vida. Então, meditando aqui nessa palavra, é uma palavra que a gente sempre costuma ler, a gente sempre prega, né? Apesar que fazia tempo que eu não pregava nessa mensagem aqui. A nossa cegueira, eu posso trazer para nós que a nossa cegueira que nós temos, falando espiritualmente aqui, muitas vezes faz acreditar que nós temos uma visão perfeita da maneira que a gente vive, da maneira que a gente age, da maneira que a gente fala. Então, às vezes, a gente olha para nós mesmos e fala assim, cara, eu tenho uma visão perfeita, sou bom, né? Sou um cara legal, mas quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo, sabe naquela hora que você está assim, orando, e muitas vezes você está até legal na oração, assim, está, Senhor, obrigado, porque está tudo indo muito bem, olha, está legal. Aí o Espírito Santo fala para você, peraí, mas olha aqui esse ponto aqui, ó, na sua vida, essa intimidade que nós temos que ter com o Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus vai apontar uma cegueira em nós que a gente não percebia. Talvez o modo que a gente possa estar tratando as pessoas, talvez o modo que a gente está agindo no trabalho, na faculdade, no colégio. Talvez, né, uma maneira que a gente não está vendo, que a gente está caminhando. Isso nos traz o quê? Uma cegueira espiritual. Então, aí nós descobrimos, nesse confronto que nós temos com o Espírito Santo, nós descobrimos que nós temos uma cegueira interior, espiritual, que a gente pensa que está abafando, mas nós estamos o quê? Entristecendo o coração de Deus, dessa maneira. Então Bartimeu, eu posso entender, e a palavra diz que ali caminhava com Jesus os seus discípulos e uma multidão. Então eu posso entender que não era só Bartimeu que era cego naquela situação. Quantos que estavam caminhando com Jesus, estavam vendo os milagres de Jesus, mas interiormente eram cegos. Por quê? Muitos ali seguiam a Jesus por interesse daquilo que o Senhor poderia fazer por eles, não se importando com a salvação da alma deles.
E hoje, nós temos muitos cristãos assim, que estão dentro da igreja e o que menos importa é a salvação, é a intimidade com Deus, mas sim naquilo que o Senhor pode entregar para ele. Então nós fazemos, não, assim, Deus não é, o nosso Senhor. Deus, muitas vezes, é aquele que está aqui simplesmente para satisfazer os nossos desejos. E isso nos traz uma visão espiritual. Então eu vejo que naquele momento não era só Bartimeu que era cego, mas muitos daqueles que estavam seguindo Jesus. Por isso que a palavra de Deus ela vai nos instruir ali em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 6, que nós temos que ter a mente de Cristo. Então quando você orar, peça ao Senhor: Senhor, eu quero ter a sua mente. Eu quero pensar aquilo que o Senhor pensa. Eu quero agir da maneira que o Senhor agiria. Que os meus desejos primeiro possam estar vindo de Ti. Não que os meus desejos tenham que chegar até a Ti e o Senhor satisfazer os meus desejos. Não, mas que os desejos do seu coração atinjam o meu, para que eu viva esse melhor. Para que eu viva de uma maneira diferente. Para que eu enxergue as coisas de uma maneira diferente. Uma visão diferente. Uma visão onde mostra as revelações do Senhor. Então percebam, muitas vezes nós andamos olhando para as pessoas, julgando as pessoas, mas não olhamos para nós. Como sempre falo, muitas vezes olhamos para as pessoas, nem conhecemos, nunca falamos, mas nós já pré-julgamos. Não, acho que essa pessoa não é legal. Acho que essa pessoa não vale a pena. Todas as pessoas valem a pena. Se vocês forem ver as pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia, talvez 90% delas hoje seriam descartadas, rejeitadas. Mas o Senhor tinha um propósito, como o Senhor tem um propósito na minha vida e na sua vida. Amém? Pois quem tem a mente renovada não anda na escuridão. Quem tem a mente renovada por Cristo não anda na cegueira espiritual, porque é renovado todos os dias. Glória a Deus. Então o versículo ainda ele vai falou da cegueira, e o versículo fala que aquele homem era pobre. Vai vendo os detalhes que tem na palavra, no versículo. Então diz que ele era pobre. Aqui nós vemos claramente a importância que devemos dar à morte de Cristo. Quantas vezes você toma ceia num domingo? E a ceia nós ministramos a cada mês, uma vez, todo mês. E ali a gente traz à memória o sacrifício de Jesus, glorificamos e exaltamos, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós cremos nisso. Mas, depois que você sai do culto de ceia, até chegar à próxima ceia, quantas vezes você lembra do sacrifício de Cristo na cruz por você? Quantas vezes você para e exalta e agradece pela morte de Cristo na cruz? Veja que, assim como eu disse, que aquelas pessoas seguiam a Jesus, e muitas vezes, muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje, são cegas, mas também são pobres de espírito, porque gostam de viver de migalhas. E o Senhor tem coisas extraordinárias para mim e para você. Tem muitos crentes hoje que não querem buscar o Senhor, que não querem mergulhar na palavra, não querem orar, porque estão satisfeitos com migalhas.
são pobres de coração e de espírito. O Senhor tem riquezas para você na palavra. O Senhor tem tesouros escondidos para você na palavra. Não viva mais de migalhas, mas viva daquilo que o Senhor quer entregar para você. Aquelas pessoas satisfaziam apenas, o Senhor multiplica o pão, multiplica o peixe, estavam satisfeitos. O que Ele vai nos dar novamente? Mas o Senhor, Ele proclamava e falava assim: eu tenho um reino para vocês, um lugar para vocês morar, um reino, e vocês estão preocupados com migalhas. O que o Senhor nos dá de bênçãos materiais, isso são bônus pela sua graça, pela sua misericórdia, mas a riqueza é aqui dentro, a riqueza está aqui. A riqueza é daquilo que você ouve quando você medita na palavra do Senhor, que o Senhor transforma as suas palavras em riqueza, que vão fazer você crescer em Cristo Jesus. Aleluia. Aí nós falamos, a decisão é sua, a decisão é minha, porque ou você vive na riqueza que o Senhor tem para você, ou você continua sendo o mesmo cristão, vivendo de migalhas. A escolha vai ser sua a partir de hoje. Porque quando em Adão nós perdemos a herança, o direito da herança, mas em Cristo Jesus foi restabelecida o direito da herança do Senhor. E essa herança é uma herança que vem do céu, não terrena. Quando nós entendemos isso, a nossa visão em buscar ao Senhor e andar com Jesus é totalmente diferente. E aí você não vai mais se contentar com migalhas. Você vai querer um prato cheio da palavra do Senhor, de Cristo Jesus, substância. Hoje as pessoas vão para a academia e aqueles, como é que fala aqueles? O pessoal toma lá, né? É, isso aí mesmo, né? Mas já pensou o que o Senhor pode colocar dentro de você? Dentro do seu espírito? Qual a vitamina que você está tomando para o seu espírito? Oi? É, verdade, está aqui, nós ouvimos aqui. Qual a vitamina que você está tomando todos os dias para o seu espírito? Vocês estão entendendo que muitas vezes nós lemos uma palavra, olhamos para Bartimeu e falamos assim: coitado, mas nós estamos do mesmo jeito. Estamos do mesmo jeito, cegos e pobres, dependendo de migalhas. Você foi chamado para um propósito maior. Você foi chamado para um propósito maior. Não queira viver de migalhas, pois o Senhor tem muito mais coisa para você. Vamos lá. E o versículo ele continua dizendo que em tudo isso que ele vivia, ainda ele vivia sentado à beira do caminho. Olha, essa frase, sentado à beira do caminho, fala de uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma. Não tem perspectiva nenhuma. Olha, aí nós podemos trazer esse significado aqui para a vida de Bartimeu, de muitos cristãos que vivem, que são cegos e pobres. De alguém que está sentado à beira do caminho. Veja que ele é cego, ele é pobre, sentado à beira do caminho. É alguém que se prostra diante da dificuldade que ele tem, diante da sua deficiência. Ele se prostra, está ali, não sai do lugar, não se movimenta. Agora, na dificuldade que ele tinha, ele tomou um posicionamento. Ele cansou de ser pobre.
cego. Ele cansou de ficar sentado naquela posição. E aí a gente vai ver algumas coisas aqui. Porque, se você, veja que nós estamos no versículo 46 apenas. E a decisão foi de quem? Ali. De quem que foi a decisão de mudar? Pode falar, igreja. Foi do Bartimeu. E a decisão de mudar é de quem aqui nessa manhã? Aí, pronto. Acabou a palavra, vamos embora. Se você entendeu isso, está ótimo. Que a decisão é sua de mudar. E no versículo 47 vai dizer assim: e ouvindo, isso aqui é extraordinário, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Uma coisa não podemos negar: aquele homem tinha fé. Aquele homem tinha fé. Porque na situação dele, cego, largado, jogado, e tomar uma atitude dessa, ele tinha fé. Agora, como ele tinha tanta fé em alguém que ele nunca viu? Como ele tinha tanta fé em alguém que ele nunca viu? É interessante que aquele homem sentado à beira do caminho, por dias, dias e dias, muitas pessoas passavam por ali. Talvez as pessoas passavam por ali, e aquele homem sentado à beira do caminho, e as pessoas passavam assim, paravam, sabe quando a pessoa, o assunto ficou bom, você para conversar, aquele homem senta, rapaz, você sabe que a semana passada, cara, nós vi um movimento, aí tinha um homem lá chamado Jesus de Nazaré, e esse homem curava, ele estava curando, ele libertou pessoas possessas, ele curou um aleijado. E talvez esse homem ficava ouvindo pessoas passando ali e falando sobre Jesus. Aí eu lembrei de algo aqui. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, ela vem por ouvir a palavra. Mesmo sem saber, aquelas pessoas que passavam por Bartimeu, falando de Jesus, estavam pregando para ele. Vocês estão entendendo a ferramenta que você pode ser na mão do Senhor Jesus? Às vezes você está, agora não, né, por causa do celular, mas antigamente, quando não tinha celular, você via muitas pessoas lendo a Bíblia, né? No metrô, no ônibus. Pessoas ali do seu lado, do lado dessa pessoa, quantas pessoas não, de meio olho assim, não leu um versículo e aquele versículo mudou a vida dela? Quantas pessoas já não ouviram uma conversa sua com um amigo, um familiar, falando de Jesus? E as pessoas ali antenadas, ouvindo. Então, quando você estiver falando de Jesus, por exemplo, você está num restaurante, pastor, não fala isso, você está num restaurante, falando de Jesus, fala alto. Lógico, não para escandalizar também, né? Mas tem uma pessoa, um casal do lado, fala alto, um pouquinho mais alto de Jesus. São maneiras que o Senhor Jesus usa para que vidas sejam alcançadas. Fale de Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo. Quando você ganha um presente, quando você não fica feliz?
Quem não gosta de ganhar presente aqui? Aí, tá vendo? Todo mundo gosta. Você não fica feliz? E você não começa, você encontra um amigo, um familiar, você não fala? Jesus te salvou? Foi o melhor presente que você ganhou? Então por que você não fala desse presente? Por que nós não falamos desse presente? Ele nos salvou. Ele te salvou. Então, veja que Bartimeu aqui, no versículo 47 que nós lemos, e ele falando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Uma coisa muito importante aqui. Bartimeu, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Pastor, você está dizendo que Jesus não estava atento? Sim, Jesus está atento em todo momento. Ele ouve, sabe até que você vai falar amanhã, ele já sabe. Mas aqui nós estamos falando de posicionamentos, de atitudes. Veja que quando ele grita, ele chama a atenção de Jesus. Assim como aquela mulher que toca na orla do vestido de Jesus. Assim como aquele centurião chega para o Senhor e fala assim: o Senhor não precisa ir até lá, é só lançar uma palavra que o meu servo será curado. Momentos da nossa vida, momentos da sua vida, que você tem que fazer algo para chamar a atenção de Jesus. Muitas vezes a gente tem uma rotina. Você faz tudo igualzinho todo dia. E muitas vezes está até decorado. Tudo que você vai falar já para Deus já está decorado. Mas quando você fala assim: eu preciso chamar a atenção, Senhor Jesus, você vai ver que algo vai começar a acontecer dentro de você. Você vai ver que no momento da oração, algumas palavras não vai ser aquelas que você está acostumado a falar. Você vai ver que vai chegar um momento que você vai deixar para pedir algo para o Senhor lá no finalzinho da sua oração. Porque o que mais importa é você ter a comunhão com Ele. O que mais importa é você chamar a atenção para que Ele veja em você que você realmente está atendendo o chamado de ser filho de Deus. Aleluia, aleluia. Exatamente, essa palavra é para fazer você refletir hoje. Para você refletir no seu posicionamento diante do Senhor. Então olha só que interessante. Naquele momento que ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É tão interessante que aquele homem que nunca viu o Senhor Jesus, nunca tinha escutado uma palavra dele, assim, vinda dele, diretamente de Jesus, mas ouviu as pessoas falarem dele, e ele teve fé. Aquele homem reconheceu, porque quando ele diz assim: Jesus, filho de Davi. Muitos falavam assim: Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré. Mas quando alguém falava Jesus, filho de Davi, não tinha como Jesus parava. Porque Jesus sabia que aquele que estava chamando ele e estava reconhecendo a linhagem dele, sabia que ele era o Salvador, aquele que viria para resgatar almas. Esse reconhece. Então Jesus pai fala assim: espera aí, esse me conhece. Muitos que estão seguindo aqui, me seguindo há anos, vamos colocar assim, porque Jesus teve período de 3 anos. Muitos que estão me seguindo aqui há meses, há anos, não me conhecem. Mas esse homem que está aqui na minha presença pela primeira vez, ele já sabe quem eu sou. Ele sabe que eu estou aqui para dar a ele algo muito mais além do que a visão que ele quer.
porque ele sabe que eu sou o Salvador. Aleluia. Sempre quando você for falar de Jesus, o reconheça, por ele ser primeiramente o seu Salvador. Entenda isso. Entenda isso. Então Bartimeu, ele grita: Jesus, filho de Davi. Ele não diz assim: Jesus, me cura. Me cura. Não. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Ele estava pedindo um refrigério. É interessante isso. Quando eu li, falei assim, peraí, ele não pediu a cura. Talvez, tudo bem, você pode entender, pastor, mas ele está pedindo misericórdia e a cura. Não, ele estava aflito, ele queria sair daquela situação. Talvez ele queria apenas que alguém falasse para ele assim: olha, você vai continuar sentado aí, você vai continuar sendo cego, mas entenda, você é importante, mesmo nessa situação. Você tem valor. Alguma coisa em você tem valor. E eu estava conversando ontem, até com alguns irmãos. Nós não podemos lançar fora ninguém. Ninguém. Nunca faça um pré-julgamento de alguém. Nunca fale que essa pessoa não precisa, não merece, melhor dizendo, a misericórdia de Deus. Nunca fale isso. Pode ser o seu pior inimigo. Seu pior inimigo. Nunca fale isso. Porque nós não sabemos o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Nenhuma pessoa pode ser descartada. Veja bem, o crente não pode ser ingênuo. As pessoas não podem abusar de você. Ok? É um ponto. Mas todas as pessoas merecem atenção. Merecem conhecer a Jesus. Merecem uma oportunidade. Todas. Quem somos nós para dizer que essa pessoa serve e essa não? Essa vem para perto e essa vai para longe. Quem somos nós? Se nós somos igual ao Bartimeu, cegos e pobres. Aleluia. Então, um ponto que eu entendo aqui, quando Bartimeu ele grita, ele se expressa dessa maneira, ele não perdeu a oportunidade. Sabia que já passou muitas oportunidades na nossa vida, falando de palavra, de o Senhor te usar, o Senhor querer mostrar algo para você, te abençoar, e nós deixamos passar? Porque nós não estávamos, assim como estava o Bartimeu, nós não estávamos em prontidão. Talvez aqui, pastor Wagner, a gente pode entender, fazendo aqui, uma menção aqui. Talvez ele ouviu falar tanto de Jesus, que ele falou assim: um dia eu vou encontrar Jesus. Quando você vai para os outros evangelhos, Mateus, Lucas, fala que ele ouviu um barulho, uma multidão vindo. E aí ele pergunta: o que está acontecendo? Aí falam para ele: é Jesus. Aí ele falou: é hoje meu dia. Ele não perdeu a oportunidade. Você não pode perder mais a oportunidade que Jesus está dando para você. E andar num caminho novo. Esteja sempre em prontidão. A palavra não diz que nós somos no exército. O soldado está sempre em prontidão.
porque ele não sabe o que pode acontecer. Na época do quartel, a gente dormia de bota, dormia com a arma. Você estava deitado na beliche, ela pendurada aqui do lado, que na hora que tocasse a sirene, você tinha 5 segundos para estar pronto em forma, prontidão para agir no momento certo. No momento certo. Então veja que Bartimeu, ele agiu, ele não perdeu a oportunidade. Nós estamos no versículo 48 ainda, tá? Nós vamos até o versículo 80. Tudo aqui. Versículo 48 vai dizer assim: muitos, sempre tem, né? Sempre tem, pastor Wagner, sempre tem. E muitos o repreendiam para que se calasse. Agora, por isso que eu falei que ele não perdeu a oportunidade. Mas ele cada vez gritava mais alto: filho, tem misericórdia de mim. Vocês entenderam como muitas pessoas podem ser usadas pelo inimigo sem saber? Porque aqueles que falavam para ele, fica quietinho, eram os discípulos. Eram aqueles que deveriam acolher. Peraí, você está cego? Levanta, cara, agora, sua hora, Jesus está passando aqui. Não, cala a boca, fica quietinho aí, cara. O que eles estavam dizendo? Isso aqui não é para você, não. Você não tem direito a isso. Você é cego, pobre, vai continuar. Andar com Jesus traz humildade, não soberba. E muitos cristãos hoje usam a palavra, o nome de Jesus, como um pedestal, para se sentir alguém que não é. Porque quem tem que aparecer é Jesus. Não o evangelista, não o missionário, não o pregador. Quem aparece é Jesus. A palavra pertence a Ele. Nós somos apenas porta-voz, instrumentos de Jesus. Então é interessante isso, não é? Porque aqueles que estavam ali, que deveriam acolher, estavam sendo usados por inimigo. O inimigo, deixa eu contar algo para vocês aqui. Ele percebe, não que ele sabe, ele não sabe de nada, tá? É um desdentado que você já sabe. Mas ele percebe quando a sua bênção está chegando. Ele vai fazer de tudo para que ela não chegue em você. Usar as pessoas que estão à sua volta. Pessoas que vão falar assim, peraí, você está indo lá naquela igreja, se não aconteceu nada ainda. Você vai continuar insistindo? Peraí. Enquanto Jesus está falando para você, espera mais um pouco. Cresça mais um pouco. Estou trabalhando na sua vida. Aleluia. Aleluia. Então aqueles homens estavam tentando impedir Bartimeu de receber a sua bênção, receber a sua vitória. Agora, porque aquele homem estava naquele estado que ele estava. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Talvez você possa carregar. Talvez a gente possa carregar tantas coisas que a gente realmente não mereça perdão. Aos olhos dos homens, estou falando. Talvez a gente possa ter um sentimento que não agrada a Deus. Mas, se alguém falar para você que você não tem jeito,
é mentira de Satanás. É mentira. Se você já ouviu na sua vida, talvez quando você era pequeno, pequena, adolescente, jovem, que você não teria direito a alguma coisa, que você não seria nada. Ah, mas você não é inteligente. Ah, mas você não sabe fazer isso. Ah, mas você não tem dom para isso. Mas aonde você quer chegar com isso que você está fazendo? Que isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Mentira de Satanás. Você só deve satisfação ao Senhor Jesus. Peça orientação ao Senhor Jesus. Peça sabedoria ao Senhor Jesus. Se você está alinhado com Cristo, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, se você tem intimidade com Ele, você anda na obediência, você ouve a voz dele, o que vem de fora não importa. Eu sigo a Jesus. Se Jesus confirma no meu coração, não importa o que o homem fala. Veja bem, a palavra nos instrui a você buscar conselhos. Isso é sabedoria. Buscar conselhos de pessoas mais experientes, ok? Pessoas que estão firmadas no mesmo propósito que você, na palavra. Agora, ouvir de alguém que não tem intimidade com a palavra de Deus, cuidado. Pode vir engano para a sua vida. Cuidado. Você pode estar sendo enganado pelas pessoas. Cuidado. E é interessante que quando a gente fala não acredita em mentiras, né, vinda de Satanás, e esse homem, a atitude dele faz a gente lembrar Mateus 7, 8, que diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aqui fala de insistência, aqui fala de não desistir, de acreditar em você, e falar em Deus, em Cristo Jesus, eu vou persistir, porque uma hora Ele vai fazer. Aleluia. E o versículo 49, para a gente seguir aqui, senão a gente vai passar. Parou Jesus e disse, chamai-o, e o chamaram. Então o cego chamou o cego, e aí eles disseram para eles assim, tem bom ânimo? Pastora, mas é o mesmo que estava falando para ele calar a boca. Agora estão falando para ele ter bom ânimo. Às vezes, me perdoem meus irmãos falando isso, pode parecer até um pouco de hipocrisia aqui. Só porque agora Jesus chamou, ele está indo. Agora só porque o pastor falou. Não é tratar uma pessoa bem, não é acolher, não é fazer algo porque o pastor está vendo. Não. Por isso que a gente fala, você mostra quem você é, o cristão que você é, quando você sai dessa porta. E aí eu fiquei pensando assim, pastor, falei, peraí. Mas são os mesmos que agora, 2 minutos atrás, estava falando para ele calar a boca, agora está falando para ele ter bom ânimo? Mas que moral que esses caras têm para falar isso? Me perdoem, tá? No sentido da palavra que eu estou falando. Mas é verdade. Aí eu falei assim, eu acho que Bartimeu, pastor, ele nem ouviu ele falar isso. Ele nem levou em consideração. Cala a boca, fica quieto, porque ele realmente não ficou. Ele só ouviu. O que entrou no coração dele foi essa palavra: o mestre te chama. É isso que ele queria ouvir. Vocês entenderam que ele fechou o ouvido dele? Para as reclamações, para a acusação, ele fechou. Feche os seus ouvidos para a acusação daquilo que vem do inimigo.
Então, a gente entende que a súplica dele, a prontidão dele, fez Jesus parar. Fez Jesus parar. Então, eu até coloquei aqui, eu creio que Bartimeu ouviu eles dizerem, tem bom ânimo, né? Pois ele não levou em consideração, porque ele já estava certo do que ele ia fazer. Poderiam falar o que fosse para ele, Juscelino, ele estava certo. Eu vou encontrar Jesus, eu vou falar com ele vai me ouvir. Ele bateu, ele persistiu, e Jesus atendeu. Vamos lá. É interessante que quando ele ouve que Jesus chama ele, e assim como o Senhor nos chama também todos os dias, Ele sempre chama para que a gente viva uma novidade de vida. E talvez, e eu também creio, que nessa manhã você está recebendo uma nova chamada. Que todo dia o Senhor fala conosco, para que você viva algo no Senhor. Vamos seguir aqui. No versículo 50 diz assim, ó, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aqui tem um detalhe interessante aqui, que chamou a atenção. Por que a palavra vai mencionar que ele lançou a capa? Que importância tem isso? Era uma roupa suja, pastor Wagner, rasgada, velha. Que importância tem isso? Mas, quando eu li, o Gustavo falei assim, mas sabe o que essa capa representa? Aquilo que identificava ele. Aquela capa velha, rasgada, quando as pessoas olhavam aquela capa, falavam assim, é o Bartimeu que está aí. A primeira coisa que ele fez, ele arrancou tudo aquilo que identificava ele. E aquela identificação era tristeza para ele. Talvez tenha algo que você carrega que te identifica como alguém rancorosa, orgulhosa, rude. Está na hora de lançar essa capa fora, porque o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Uma vez eu tive uma visão, e foi numa virada de ano. Eu estava na igreja, a igreja lotada, mais 2.000 pessoas, e eu estava sentado no púlpito, assim, e foi na hora da virada, os pastores ficavam sentados no púlpito, e foi na hora da virada, quando nós, lembra que a gente ajoelhava, pastor? Ajoelhava, todo mundo orava, apagava as luzes, ajoelhava, e quando a igreja voltou novamente, né, acenderam as luzes, eu olhei, como se eu estivesse vendo aqui agora, eu vi como se todas as pessoas que estavam sentadas, jogavam, tiravam suas roupas assim, como se fosse uma capa e jogava fora. A igreja inteira, eu fiquei parado assim olhando. E o Senhor me lembrou aqui, que quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, tudo aquilo que está em nós, que nos identifica com algo negativo, é lançado fora. Lance a sua capa fora, nessa manhã. Lance a sua capa fora. Diga ao Senhor Jesus, aonde você está, assim no seu coração, essa capa não me pertence mais. Essa capa não me pertence mais. Aleluia. Aquela capa ficou para trás. Aquele homem de Jorge nunca mais se lembrou daquela capa. Nunca mais, porque a partir daquele dia ele não precisaria, ele usaria vestes novas. Vocês prestaram atenção? A partir daquele dia que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, aquela capa que o identificava como uma pessoa pobre, cega, mendiga, sem valor, foi jogado fora.
Aquilo não pertencia mais para ele. Aleluia. Aleluia. Nunca se esqueça que o Senhor te fez uma nova criatura. Nunca se esqueça que você saiu do estado que você estava para ser reconhecido como filho de Deus. E uma vez o Senhor disse para os seus discípulos: a partir de agora vocês não vão ser conhecidos como discípulos, mas meus amigos. Fale para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser o seu amigo. E aí, partindo para os dois últimos versículos, versículo 51 e versículo 52. Quando vem a pergunta, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A maneira que Jesus parou, a maneira que Jesus chamou Bartimeu, eu creio que se Jesus não tivesse curado ele da cegueira, já teria valido a pena. Daquela cegueira física, nós falamos cegueira espiritual, mas daquela cegueira física. Se Jesus não tivesse o curado, já seria suficiente. E uma frase que a gente sempre gosta de usar: se Jesus aparecesse agora aqui, fisicamente aqui, e falasse assim: igreja, vocês todos aqui, a partir de hoje, eu não faço mais nada por vocês. Se levantaria e ia embora? Eu falava assim: glória a Deus, não precisa, porque eu já sou salvo. Vocês estão entendendo o poder? O Senhor não precisa fazer mais nada. Se nós somos chamados por Ele, se nós temos a salvação, se você tem a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, basta, meu irmão. Viva em Cristo agora. Viva em Cristo, porque todas as outras coisas materiais vai ser acrescentadas na sua vida, mediante a sua fé, a sua obediência e a sua prontidão em servir ao Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus é esse? Quando você entende e atende, você entende e atende ao chamado de Deus, chamado de Jesus, você se encoraja para tomar decisões. Foi o que aconteceu com Bartimeu. Ele entendeu o chamado, ele atendeu o chamado, e quando ele se levanta, ele tem coragem em Cristo de tomar uma decisão, de mudar de posicionamento. Então, não continue prostrado quando Deus já deu uma ordem para você se levantar. Por que você está prostrado ainda nessa dificuldade? Pastor, você não sabe como eu estou. Não, eu não sei mesmo. Mas Jesus sabe, Ele está dando uma ordem para você agora. Levanta, porque eu te chamo. Porque eu tenho algo para você. Saia desse comodismo. Não se prostre diante da sua dificuldade. Então, não continue prostrado quando Deus já te deu uma ordem. E outra coisa que nós aprendemos com Bartimeu aqui: quando você for falar com Deus, seja objetivo. Perguntou-lhe Jesus: que querem que eu te faça? Talvez ele podia falar que nem o homem lá de Betesda, né? O tanque de Betesda. Jesus fala para Bartimeu: quero que eu te faças. Sabe o que é, Jesus? Acontece assim, deixa eu contar a minha história. Não, Jesus já sabe a tua história. Mas Jesus, é que aquela pessoa que me levava, e aí aconteceu comigo isso. Não, Jesus já sabe. Ele já sabe da sua história. Seja objetivo.
Jesus perguntou para o Bartimeu: o que quer que eu te faça? Eu quero ver. Pronto. Objetivo com o Senhor Jesus. Não precisa fazer rodeio. Não precisa. E você lê a palavra aqui, ó. E foram. Deixa eu ler no dicionário, procurar uma palavra difícil para me falar quando estiver na presença de Deus. Não. Seja objetivo. Que Ele sabe o estado que você está. Ele sabe o que você precisa. Não precisa fazer rodeio. É que Ele quer ouvir de você. Ele quer que você seja que nem Bartimeu aqui. Tomar uma posição. Ser sincero com Ele. O objetivo. E ali, o que aconteceu com Bartimeu? Ele foi curado? Então a gente pode entender que uma nova visão nos leva a novidades de vida. Se a sua visão for aberta hoje, como nunca foi aberta antes, você vai ver que você vai começar a andar em novidades que você nunca viveu antes. Porque é assim. O encontro com Jesus, todo encontro que nós temos com Jesus, você não continua caminhando do mesmo jeito. Você pode estar firme com Cristo, você pode estar buscando o Senhor, você pode estar fazendo legal, tranquilo, mas em algum momento ainda, até Cristo vier buscar a sua igreja, em algum momento você vai ter um outro encontro com Deus. Não tem apenas uma experiência que você teve suficiente, mas peça que o Senhor, peça que você tenha mais experiências com Deus, porque isso vai levando você ao crescimento. E aí eu concluo a palavra de hoje. Aquelas pessoas que seguiam a Jesus só viram um homem cego e pobre. Talvez assim como algumas pessoas veem nós aqui, tá? Todos nós estamos inseridos. As pessoas olham para você e falam assim: aquela pessoa, aquela ali, assim. Então aquelas pessoas que seguiam a Jesus, tá? Que andavam com Jesus, viram um homem cego e pobre. Jesus viu um adorador cheio de fé. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu sei o que o Senhor pode fazer por mim. Então, enquanto aquelas pessoas seguiam Jesus, hein? Diziam que conheciam, é cego, é pobre, isso não é para você. Jesus está passando aqui, mas você não merece. Mas Jesus para e fala assim: peraí, eu estou vendo alguém diferente. Talvez Jesus parasse naquele momento para você falar assim: ó, eu estou aqui diante de uma pessoa, adorador, cheio de fé. Os discípulos falam: sou eu. Agora Jesus vai falar meu nome. Eu estou diante de um homem cheio de fé e adorador na sua essência, na sua intimidade. Talvez os discípulos ali diriam: esse homem sou eu. Pedro batia no peito: sou eu. João: eu sou mais sensível aqui diante do Senhor. Sou eu, agora eu vou ser exaltado. Jesus: é esse cego, é esse homem que me buscou de coração. Aleluia. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo pode fazer? Então o que importa é o que Deus pensa de você. É o que Deus pensa de você. Então, o momento que você está passando não determina quem você é, e muito menos como será o seu fim. Ok? Pastor, está doendo, está difícil, tá? Mas você não vai ficar assim, porque o Senhor Jesus entra na causa, em nome de Jesus. Levante a sua mão. Você que está em casa me vendo, talvez você, dentro de você possa estar se sentindo como esse cego aqui, como Bartimeu. Mas o Senhor hoje vem para te dar uma nova vida, uma nova caminhada em Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus.
e veja o que Ele vai fazer na sua vida. Essa é a hora, esse é o dia. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por nos resgatar, Senhor. Obrigado por nos resgatar, Senhor. Obrigado por nos encontrar, Senhor, e ouvir o nosso clamor. Tira de nós, Senhor, todo o peso, Senhor. Que possamos ouvir apenas a sua voz, Senhor Deus. Não as vozes que nos acusam, que nos querem tirar da tua presença, mas que a gente possa uma voz suave, que traz uma paz que excede todo entendimento. Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Entregamos os nossos sentimentos a Ti, Senhor. Os nossos pensamentos, as nossas dúvidas entregamos a Ti, Senhor. Porque nós só queremos ouvir a Sua voz. Estaremos de prontidão, Senhor, para ouvir o Teu chamado. E quando o Senhor nos chamar, estaremos prontos para atender. Aleluia. Aleluia.